Boa noite a todos. Vamos iniciar agora nossa aula sobre culpabilidade no curso de Parte Geral de Direito Penal, com base no livro do Rogério Greco, na coleção do Rogério Greco. Meus caros, primeiramente tratar sobre o conceito de culpabilidade. A culpabilidade é o juízo de reprovabilidade sobre a conduta do sujeito. Ele é um juízo individual, né, sobre o cidadão que está que praticou o crime, né? Ele não se comunica com os outros. A culpabilidade dentro do conceito analítico de crime, que é aquela divisão fato típico, ilícito e culpável, vai ser o terceiro elemento, quer dizer, uma vez constatada a tipicidade, no segundo momento constatada a ilicitude, aí sim vai se passar uma análise de culpabilidade para então fechar ali a grade de elementos e determinar se realmente houve crime ou não. Aqui o Rogério Greco ele aponta uma discussão que na verdade tem uma dimensão muito mais abrangente do que o direito, uma discussão de ordem filosófica, e aqui eu vou trazer apenas alguns apontamentos que ele fez sem nenhuma pretensão de exaurir o tema ou de resolver o problema, que é o problema do livre-arbítrio e do determinismo, né? Que é fundamental para o próprio conceito de culpabilidade, né? Pela escola clássica, o livre-arbítrio, nós temos livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é um elemento preponderante na conduta do sujeito, né? Primeiro, acho que cabe traçar um pequeno preâmbulo aqui, uma pequena premissa, né? E aqui sem pretensão de dar um tom definitivo à questão, que nas nossas ações há uma convergência, há uma confluência, na verdade, de livre-arbítrio e determinismo, né? Nós somos livres para agir, mas há determinados elementos certos elementos são determinados, né? O temperamento com que você nasceu, por exemplo, é um elemento que já veio determinado, quer dizer, você não escolheu isso aí, e isso influencia de certa maneira nas suas ações, né? Repercute no seu livre-arbítrio. Então o livre-arbítrio ele não é totalmente livre porque ele sofre certos influxos, né? Mas a doutrina, a escola clássica, preconiza a primazia do livre-arbítrio, que é baseado na liberdade moral do sujeito para agir conforme a moral dele, que traz por conseguinte uma responsabilidade moral, quer dizer, responder pelos atos que ele praticou de forma livre, né? A escola positiva, por sua vez, preconiza uma predominância do determinismo, né? Os elementos de ordem biológica, quer dizer, ali uma predisposição genética do sujeito, os elementos de ordem social, né? O ambiente em que o sujeito nasceu, em que ele foi criado e etc. Isso tudo seriam circunstâncias que viriam a tolher a culpabilidade, né? Diminuir o grau de culpabilidade do sujeito, uma vez que ele não concorreu de livre vontade para aquela ação, né? Pessoalmente, isso aqui me parece totalmente inconcebível e eu subscrevo o pensamento que eu tracei ali no começo dessa exposição, quer dizer, há uma confluência do livre-arbítrio e de elementos determinantes, né? Elementos que escapam do nosso controle, mas usar esses elementos como uma escusa para a prática de crimes, isso aí não me parece admissível, sob pena de vivermos num caos e vivemos na irresponsabilidade total, quer dizer, sempre vai haver uma desculpa, né, para praticar o crime. O sujeito roubou porque queria um determinado objeto e não tinha condição de comprar, o outro estuprou a mulher porque
nasceu com a libido muito alta e a mulher não queria fazer sexo com ele, coisa e tal, de modo que isso inviabilizaria, a meu ver, a vida em sociedade, né? A vida em sociedade deve se pautar, no meu parco entender, justamente nessas bases aqui traçadas pela escola clássica, quer dizer, a liberdade moral, que traz como consequência a responsabilidade moral, né? Você deve responder pelos seus atos. Rogério Grego traz aqui também um quadro da evolução histórica da teoria da culpabilidade, né? E ele assinala aqui o sistema causal naturalista de Franz von Liszt, Liszt e Belling, né? Dois doutrinadores. E segundo o sistema causal naturalista, o delito tem dois aspectos, um aspecto externo e um aspecto interno. O aspecto externo diz respeito à ação típica e ilícita, quer dizer, o comportamento externado ali pelo agente, e o elemento interno diz respeito à culpabilidade. No que toca à ação, o sistema causal naturalista prega que a ação, entende na verdade a ação como um movimento humano voluntário que produz uma modificação no mundo exterior. No que toca ao tipo penal, a doutrina, o sistema causal naturalista define o tipo penal como uma descrição objetiva da conduta com a previsão do resultado. O sistema causal naturalista compreende a antijuridicidade, quer dizer, a ilicitude, como uma mera contrariedade à lei penal, né? No que toca à culpabilidade, traça aqui uma linha a culpabilidade contendo os elementos subjetivos do tipo, quer dizer, o dolo e a culpa, né, que no caso da teoria finalista estão situados no fato típico. Aqui no sistema causal naturalista, os elementos subjetivos, dolo e culpa, estão situados no campo da culpabilidade, e ele entende a culpabilidade, em última análise, como o vínculo psicológico entre o agente e o fato ilícito. Pela teoria normativa, chamado de também sistema neoclássico ou metodologia neocantista, a culpabilidade é um conceito normativo, né, que continua abrangendo ali o dolo e a culpa, né, os elementos subjetivos. Abarca também a imputabilidade, entendida como a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se conforme esse entendimento. E um terceiro elemento é a exigibilidade de conduta diversa. No que toca à ação, a teoria normativa compreende tanto a ação em sentido estrito, quer dizer, o fazer, quanto a omissão. No que toca à tipicidade, ele preconiza, traça aqui a tipicidade como a razão de existência da antijuridicidade, quer dizer, o fato ser típico é a causa de ele ser ilícito, quer dizer, de ele ser contrário ao ordenamento jurídico, uma vez que, como nós vimos na segunda aula, a norma penal traz um imperativo implícito, né?
Então você cumprir o que está escrito ali na norma penal é, na verdade, violar o ordenamento jurídico. No que toca ao tipo, à tipicidade, a teoria normativa entende que a tipicidade abarca elementos descritivos, né, que são os elementos por excelência do tipo, mas também determinados elementos subjetivos, como, por exemplo, o ânimo de lucrar, né, o ânimo de injuriar, né, o Rogério Greco cita aqui. E no que toca à antijuridicidade, a teoria normativa compreende a antijuridicidade como um desvalor subdividido em desvalor formal e desvalor material. A antijuridicidade formal entendida como uma mera contrariedade ao ordenamento jurídico e a antijuridicidade material como a danosidade social do comportamento. Bom, a teoria da ação final, que é a teoria subscrita pelo ordenamento jurídico brasileiro e a única adotada atualmente no âmbito da jurisprudência e maciçamente também na doutrina brasileira, é a que eu peço que vocês prestem mais atenção. Ela foi concebida por Hans Wessel, um jurista alemão, e entende a ação como uma conduta imbuída de finalidade, quer dizer, o sujeito pratica determinado comportamento ou deixa de praticar, no caso da conduta omissiva, visando uma determinada finalidade, né? Pela teoria da ação final, o tipo penal é composto de elementos objetivos, quer dizer, aqueles elementos descritivos, e elementos subjetivos, consistentes justamente nas categorias de comportamento do agente delitivo, quer dizer, o dolo e a culpa. Então, o tipo penal, pela teoria da ação final, elementos objetivos, os elementos descritivos do tipo penal, e os elementos subjetivos, quer dizer, o dolo e a culpa. Culpabilidade, pela teoria da ação final, consiste na imputabilidade, e aí nós podemos aproveitar aquele conceito anterior, que é a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se conforme esse entendimento, respeitadas as presunções legais, né? A potencial consciência da ilicitude do fato, quer dizer, a potencial consciência de que aquele fato é contrário ao ordenamento jurídico, e a exigibilidade da conduta diversa. Então, teoria da ação final: ação como conduta imbuída de finalidade, o tipo penal contendo elementos objetivos e subjetivos, quer dizer, a descrição da conduta e o dolo ou a culpa, e a culpabilidade entendida como compreendendo a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Nós temos aqui também uma teoria o Rogério Greco cita aqui uma teoria de vanguarda, que é a teoria social da ação, que compreende a ação nos seguintes termos: como uma conduta socialmente relevante, né, dominada ou dominável pela vontade humana, quer dizer, de alguma maneira voluntária, ali sob o controle do sujeito agente. Essa teoria vem sendo repudiada pela doutrina majoritária que subscreve a teoria final da ação, justamente por essa indeterminabilidade aí, conduta socialmente relevante, né? Isso poderia implicar a descaracterização, uma descaracterização do crime de forma arbitrária. Por exemplo, alguém poderia dizer que fumar maconha, por exemplo, não é uma conduta socialmente relevante, né? Traz certa insegurança jurídica. A teoria social da ação, por isso ela não é subscrita. Rogério Greco aponta aqui também o funcionalismo penal, que é uma corrente de pensamento que começou a ser desenvolvida a partir da década de 70 por vários juristas, entre eles o Klaus Roxin,
famoso penalista alemão, o funcionalismo ele repousa sobre duas vigas mestras. Quer dizer, a primeira é a teoria da não imputação objetiva, quer dizer, a exigência de um nexo normativo, um nexo previsto, contido numa norma legal, a normatização da causalidade, quer dizer que só se pode atribuir o resultado ao agente se presentes as condições normativamente presentes as condições previstas em norma, né, previstas no direito, né. Isso com o fim de elidir a imputação objetiva, quer dizer, de permitir a imputação ao sujeito tão somente quando houver um nexo efetivo entre a conduta do cidadão e o resultado danoso. Esse nexo sempre e a conduta do cidadão sempre deve estar permeada ou pelo dolo ou pela culpa. E a outra viga mestra do funcionalismo é aqui nos termos aqui do Rogério Greco, a ampliação da culpabilidade para a categoria da responsabilidade, que exige uma ampliação da culpabilidade para a categoria da responsabilidade, que impõe uma necessidade de um caráter preventivo da pena, caráter preventivo tanto especial, quer dizer, para o próprio agente que cometeu o delito, quanto uma prevenção geral, quer dizer, para que as outras pessoas não se sintam estimuladas a praticar o crime. A classificação aqui da culpabilidade entre culpabilidade do autor e culpabilidade do ato, né? A culpabilidade do autor leva em conta as características do sujeito que pratica a infração penal do autor, né? A culpabilidade de ato leva em conta a ação concreta, a culpabilidade no que toca à ação praticada por aquele agente. E o direito penal moderno subscreve a culpabilidade do ato, né? Vai ser julgado ali o ato praticado, mas com mitigações, quer dizer, o próprio direito penal brasileiro leva em conta, na hora de apenar, determinadas características do próprio agente, não do ato tomado abstratamente. Quer dizer, por exemplo, aí, a reincidência vai ter repercussões na prescrição, como também vai ser uma agravante, né? Determinadas características da personalidade do agente podem ser negativamente valoradas quando da dosimetria da pena na primeira fase, né? No artigo 59 do Código Penal. Uma outra teoria de vanguarda é a chamada coculpabilidade, né? A coculpabilidade é aquela famosa doutrina que diz que o sujeito é uma vítima da sociedade, né? Em que ele está reagindo a isso, né? Que ele foi colocado ali, não teve acesso a isso, não teve acesso àquilo, por isso ele se tornou um marginal, então ele não tem culpa, a culpa é da sociedade, né? A toda evidência, essa teoria é rechaçada no âmbito da doutrina e da jurisprudência. Nos casos, como nós vimos, a principal teoria aqui analisada é a teoria da ação final, teoria finalista da ação do Hans Wessel. As outras aqui trouxe só a título de informação para vocês. Eu mesmo também não me aprofundei muito, eu li essa exposição aqui de segunda mão feita pelo Rogério Greco e não me interessei, porque isso aqui não tem muita utilidade prática, né? O que vai caber mesmo ali no que toca a decomposição. Isso aqui, na verdade, um ponto que é relevante apontar é o seguinte: o crime ele é um fato concreto, um fato unitário. O sujeito pega ali, tira uma faca e enfia no pescoço do outro. Isso é um fato unitário que aconteceu. Não tem como você ficar decompondo isso aí. Você vai decompor isso aí posteriormente no exercício abstrativo, intelectual, analítico, para fins de definir questões jurídicas, né? Mas de fato aconteceu um único evento ali, indecomponível, né?
E todas essas teorias aqui são, na verdade, classificações abstratas, né? Para buscar explicar melhor e dividir melhor corretamente para fins de aplicação, dividir melhor corretamente o crime, decompor ele nos seus elementos para fins de aplicar o direito penal da melhor forma possível, né? Da maneira mais justa possível e mais precisa. Meus caros, estamos indo para 20 minutos. Vou deixar então para analisar os elementos da culpabilidade na concepção finalista, que é a principal teoria no que toca à culpabilidade. Vou deixar isso para a próxima aula. Por hoje, então, nós ficamos por aqui. E essa aula serviu então como uma introdução aí à culpabilidade. Na próxima aula nós vamos analisar o aspecto mais relevante, que é justamente os elementos da culpabilidade na concepção finalista. Forte abraço a todos, boa noite.